Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 27 de maio de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do Livro dos Médiuns, o seu capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Ele vai estudar aqui nesse capítulo as provas possíveis de identidade e como distinguir os espíritos bons e maus. É importantíssimo isso, do ponto de vista mediúnico, é muito importante para você saber com quem você está lidando. É mais ou menos como na vida prática, na vida de relação, na vida como encarnado, a gente saber com quem está lidando. Você não faz negócio com gente duvidosa, né? Com gente desonesta, ou pelo menos a maioria procura não fazer, né? Negócio com gente assim. Com os espíritos é pior ainda. É pior ainda. O sujeito tem que ter mais cuidado ainda. Por isso que ele vai tratar aqui, ele reservou um capítulo para tratar desse assunto. Nós não temos ninguém no YouTube ainda, não temos... a Janaína entrou lá no Facebook. Boa noite, Ana. Obrigado pela presença, viu? A questão é... Ele vai iniciar estudando as provas possíveis de identidade. O item é de número 255. Ele fala o seguinte: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Por que os espíritos de fato não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com facilidade, que algum deles usam nomes emprestados. O espírito pseudo-sábio, o espírito brincalhão e tal, jovial, às vezes nem é mal, né? O espírito jovial, eu gosto de brincar com todo mundo, eu sou fulano e tal. E não é nada daquilo. E fazem isso com facilidade, como se fosse uma coisa qualquer, sem importância, né? Fazem isso, são irresponsáveis, naturalmente. Fazem isso dessa forma. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita, da prática mediúnica. Né? Ele está tratando exclusivamente deste assunto. Né? Então, a prática mediúnica, ela requer este conhecimento e esse cuidado por parte do médium, saber com quem ele está lidando. Ele pode estar servindo, como muitos o fazem, a um mau espírito, a um espírito embusteiro, a um espírito pseudo-sábio, que é pior ainda. Né? O pseudo-sábio é o supra-sumo do supra-sumo, o pior que existe. Né? Essa é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. Por que ele fala isso? Porque a gente tem que se nortear muito pelo que fala o espírito, pelo conteúdo da mensagem. Quando você tem a mensagem, pelo conteúdo você analisa. É fácil você pegar um livro de romance qualquer e verificar que ali é fantasia. Romance é próprio para isso. Então, basta você ter um pouco de lógica, bom senso, raciocínio, que você verifica com facilidade, né, aquilo que ali está contido. Né? Utiliza-se a fantasia para se divulgar verdades, muitas vezes, obviedades, coisas óbvias que o homem tem que seguir, como perdão, amor ao próximo, coisas que estão no Evangelho de Jesus. Eles se utilizam deste meio para divulgar o pensamento do autor, que normalmente é um desencarnado. Né? Mas basta a pessoa que estuda a ciência espírita, como cientista, que é todo aquele que estuda a ciência, é um cientista. Certo? Não é diferente com a doutrina espírita. Então, todo aquele que estuda a ciência dos espíritos, sendo um cientista, ele vai dar muito pouco valor, ou valor nenhum, para uma fantasia. A não ser para as coisas óbvias que ali estão escritas, que têm o seu valor, a gente não nega isso. Tá certo? Mas com
reserva para ver o que está contido ali realmente. Porque o perigo estão nas entrelinhas. Ali estão os perigos, nas entrelinhas daquilo que é ensinado. Falam-se verdades ensinando mentiras. Este é um grande perigo para aqueles que adotam a postura séria, honesta, né, ao estudar a doutrina dos espíritos. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigos, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Ele fala, eu sou Mozart. Não. Então, vai fazer uma apreciação intelectual. Como é que você vai constatar se realmente é? O sujeito viveu há 100, 150 anos antes de Kardec, 200 anos antes de Kardec. Como é que você vai, né? De que maneira você vai, quais ferramentas você vai utilizar para saber se é exatamente Mozart ou não. Mas se ele for, ele não vai se trair naquilo que ele fala, nas suas colocações, né? Na racionalidade dos seus ensinos, sendo o espírito superior que ele é. Ele mora em Júpiter. Júpiter é um planeta muito superior ao nosso. Ele não poderia se trair. Se ele começar a falar bobagem, ele está utilizando o nome de Mozart para ganhar importância e ser ouvido naquilo que ele quer ensinar. Esse é o propósito desses espíritos. Por isso que Kardec fala, comenta muito, ele vai comentar aqui também, que o espírito não tem o menor problema em se dizer Jesus, Maria de Nazaré, São Pedro, São João, ou qualquer nome com o qual ele venha a ser respeitado por aquelas pessoas que o estão ouvindo. Julgamos os espíritos como os homens pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. O homem sério não trata de coisas fúteis, de coisas triviais, né, de puerilidades, para usar o termo que Kardec se utiliza aqui. Né? Mas se essas coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, senão material. Não dá para ter prova material que é Fénelon, né? Não tem como, né? É a comunicação de um ser encarnado, não é material, é um ser fluídico, né? O seu perispírito é fluídico, muitos não têm nem como ver, como constatar. Aqueles que... Pois não, Alexandre? Nesse caso em específico, só uma dúvida. Claro, né? Como não há materialidade, não tem como saber se é quem diz que é, né? Mas no caso, numa sessão no caso de uma sessão mediúnica, não teria como questionar algum outro espírito protetor ali, ou alguém que possa estar junto, para tentar comprovar a veracidade da informação? Se você ler a revista Espírita, você vai ver que Kardec fazia isso o tempo todo. Fazia com frequência em tempo integral. Ou seja, ali desmascarava toda a possibilidade de uma fraude. De um farsante. De uma fraude. Sim. Então, quer dizer, só para ficar claro, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Né? O problema resume-se no seguinte: você precisa ter médiuns de confiança. Sim. Entendeu? Você precisa lidar com médiuns esclarecidos, sérios e de confiança. Senão você não tem como é que você vai evocar um espírito guia, o seu espírito guia, o espírito que dirige o trabalho, e saber se é realmente ele que está se manifestando, a não ser que você conheça o espírito há muito tempo. Sabe como ele se manifesta, sabe como ele se pronuncia, como ele inicia a sua manifestação. Cada um tem uma característica própria de se manifestar. Como nós seres encarnados, a mesma coisa, né? E Kardec fazia isso em tempo integral. É possível e é necessário fazer isso quando você realmente quer saber se a manifestação é legítima, é séria, é legítima. Né? Então a confiança no médium
fundamental desse processo. Ele precisa confiar no médium, ele precisa saber com quem ele está lidando. Você não vai, uma pessoa que tem uma empresa não vai destinar um cargo de importância a uma pessoa que ele não confia. Se ele fizer isso, ele está sujeito a ter problemas sérios. Né? A não ser que a reunião não seja séria. Que tem muitas reuniões espíritas, ditas espíritas, que não são sérias. O que caracteriza uma reunião espírita é a seriedade. Os espíritos falam isso com clareza. Uma reunião espírita, se não for séria, não é uma reunião espírita. Tá? É necessário que haja muita seriedade ao tratar com este assunto. Não é um assunto qualquer. Não é um assunto burlesco. Não é uma coisa para brincadeira. Tá? Requer muita seriedade. É assim que nós devemos encarar. Sem exagero nenhum da minha parte. Precisa ser assim. Né? Quando uma coisa é séria, é séria. Quando nós estamos brincando, se divertindo, contando piada, aí é outra história. Né? Mas, quando a coisa é séria, nós devemos pautar, tratar aquilo como uma coisa séria. Tá, possibilidade moral. Deixa eu acabar de ler aqui. Mas se essas coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, se não material, pelo menos uma grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária, desde que o espírito só diz boas coisas, pouco importa o nome que esteja usando. Até porque, na impossibilidade do evocado manifestar-se, ele manda um que tem a mesma capacidade evolutiva, a mesma condição evolutiva dele. Então, como os espíritos, né, atingindo uma determinada condição evolutiva, pensam de forma muito semelhante, ele vai responder de maneira muito semelhante ao espírito evocado. Não estou falando de fé, não, de qualquer espírito. Né? Manda um que tem a condição de fazer aquele trabalho que ele foi chamado a realizar. Há, sem dúvida, a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude, e por isso não poderia ser bom. É nesse ponto que surgem questões delicadas, difíceis de compreender e que vamos tentar desenvolver. Aqui demonstra, na minha opinião, o caráter científico, né? O enfoque científico que Kardec dá para qualquer assunto dentro da doutrina espírita. Ele não trata dos assuntos de maneira superficial. Ele aprofunda, né, o máximo possível, que é para extrair dali todo o conhecimento possível, todo o conhecimento, toda a possibilidade de esclarecimento de qualquer assunto que ele venha a tratar, que ele venha a estudar, né? Isso deixa, na minha opinião, ficar bem demonstrado aqui. Questão de número 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem. Olha que interessante essa afirmação de Kardec. É o que a gente sempre fala, a gente sempre comenta isso, mas notem isso. Né? Deem a devida atenção para isso. As características distintivas. Nós temos no nosso mundo, uma característica do nosso mundo é que cada um tem uma personalidade diferente do outro, não é assim? É isso que caracteriza as pessoas, né? Fulano é assim, ciclano é assado, beltrano é assado e tal, e assim. No mundo dos espíritos, atingindo certo grau de evolução, essas características distintivas, ele diz aqui, claramente, desaparecem. E eles não deixam, não perdem as suas individualidades, não se esqueçam disso. Ele não está dizendo aqui que deixam de ser individualidades. Ele não está se contradizendo. Tá? É a personalidade que desaparece. É aquele desejo muitas vezes incontrolável que o homem tem de vencer um debate, custe o que custar. Isso desaparece quando o espírito tem um certo grau de evolução. Né?
desaparece, de certa maneira, na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras, passageiras, porque passaram, nada mais significa. Eu dou muito pouca importância para uma encarnação que tiveram como Fénelon, como Mozart, como, sei lá, qualquer personalidade que se distinguiu aí no nosso mundo. Eu dou muito pouca importância para isso. Mas muito pouca importância mesmo. Não tem, aliás, não tem importância nenhuma. A gente é que costuma dar essa importância, né? A persona, né? O que representa aquele nome. Tal. Diferentemente. Isso seria, de certa forma, né, Luiz, um deixar de lado o orgulho e a vaidade, o processo aí. Exatamente, né? Isso cai por terra, né, Alexandre? Isso cai totalmente por terra, né? Aqui os espiritinhos que habitam esse mundo aqui, que são assim, né? Levam muito isso em consideração e tal. Tem gente que não sai 2 vezes no dia, se ele tiver que sair de casa 2 vezes no dia, não sai 2 vezes com a mesma roupa. Cada um tem uma maneira de ser, né? Cada um tem um modo de ser. É próprio desse mundo. Nesse mundo aqui, os espíritos articulam exatamente isso, né? O desejo de progresso, o desejo de um entendimento melhor da vida, o desejo de compreender a Deus, que não entendem, que fazem uma ideia completamente tacanha, atravessada a respeito. Somos nós somos assim. Né? E não existe erro, não tem ninguém que está errado. São experiências que o homem vivencia. Uma experiência que provavelmente, numa encarnação futura, ele já não vai viver mais. Ele já passou daquele estágio. Já amadureceu. Eu já vivi isso, eu não quero mais isso para mim. Né? E é por isso que realmente não há contradição no que Kardec fala. Bom, nunca houve, sabemos disso. Quando ele bate pé ali, quando fica muito claro em relação a essas 3 questões, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, né? Que são fatores que desaparecem na medida que você progride. Né? Só para ficar bem claro isso aí. Deixam de ter a mínima importância. Né? Sem dúvida. A mínima importância. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. O universo sempre existiu. Nós, os espíritos, na nossa qualidade moral, existimos há bilhões de anos, mas muito pouco tempo em relação aos primeiros, ou aos que foram criados muito antes do que nós, que já são espíritos puros hoje. Progrediram. Quer dizer, esses espíritos, o nome deles sequer deve ter surgido aqui na Terra. E se surgiu, a gente nem vai saber quem é. Não tem a menor importância. Como nome, como personalidade, não tem a menor importância. Não é? A gente sempre tem que considerar isso também. Por isso que a gente precisa ver a palavra do Espírito, não, o Espírito da palavra, mas não a palavra do Espírito. Veja lá o conteúdo. Resuma o conteúdo daquilo que está sendo falado e você vai saber se presta ou não. Né? E nós temos que julgar. É necessário que julguemos aquilo que está sendo falado. Não seja cego. Não acredite de bate-pronto em tudo aquilo que vem dos espíritos. De nenhum deles.
Primeiro, saiba se o espírito vem de Deus, para depois confiar nele. É isso que a gente tem que fazer. Desconfie sempre. Tá. Mas como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, nós temos essa necessidade mesmo. Eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. Já que vocês precisam de um nome, pode me chamar de tal nome. Tá bom, né? E nós precisamos mesmo, né? Aliás, aqui em Jaú tem um hábito péssimo, na minha opinião, péssimo, né? Se você falar, meu nome é Luiz, mas de que família? Primeira coisa que te pergunta é qual é o seu sobrenome. Se você não tiver um sobrenome conhecido, você não vale nada. É impressionante o tamanho, a grandeza da vaidade e do orgulho do jauense. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele como um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. O mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de progresso, ou muito semelhante ao progresso dele. Né? Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado porque é atraído pelo pensamento. O nome lhe é indiferente. Né? Nós devemos sempre evocar os espíritos, viu? Que as pessoas saibam disso. Tá? Tem muita gente, tem muito centro espírita que fala, não, a gente não deve evocar, a gente deve aí fazer com que os espíritos se manifestem espontaneamente, porque é mais autêntico. Conversa nenhuma. Mais autêntico nada. Mais autêntico até a página 2, porque pode ser um embusteiro que está ali e se manifesta. Tem oportunidade, ninguém se manifesta, ele vai lá e toma o médio e se manifesta. Tá certo? Então é necessário evocar sim. Se você tiver dúvida do cara, desmascara ele. Eu fiz isso com o espírito dentro da Associação Jauense. Desmascarei o cara, não vem falar bobagem aqui não, velho. Aqui não. Não fala besteira aqui não. Tá certo? Você pode, eu tenho respeito por você, você é um espírito, a gente tem respeito por tudo, mas não vem falar besteira aqui não. Tá certo? É assim que a gente tem que tratar mesmo. Os espíritos superiores com reverência. Os espíritos são iguais, que estão na mesma faixa, como igual. Tá certo? E se vem fazer malandragem, tratar como um malandro. Certo? O mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se ele nada diz, no seu ditado espontâneo, que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos, se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como um simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. Ver o número 100 de O Livro dos Espíritos. Lá está a escala espírita. É importante que as pessoas conheçam a escala espírita. Ele segue. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitado. Aí é que mora o problema. Aí é que reside o problema. Para se fazer acreditar. E esse caso é tão comum que não seria tão comum, diz Kardec, que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes. Eles fazem isso mesmo. Em torno de nós não estão, a sua maioria, os espíritos superiores. Estão os espíritos mais ou menos da mesma qualidade moral nossa. Então precisa tomar muito cuidado, mano. Você quer aprender, não quer? Quero.
Então tome cuidado com aquele que está se manifestando. Se for um cara igual a você, você não vai aprender nada com ele. Eu particularmente, Luiz Vieira, sempre dei muita atenção às pessoas mais idosas. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria sugar conhecimento. E os idosos sempre têm muito para ensinar. Hoje eu sou considerado um idoso, né? Mas naquela época não. Eu sempre dei muita atenção, eu perguntava, questionava e tal. E sempre aprendi muito. Isso se dá da mesma maneira com os espíritos. Se você quer aprender, saiba com quem você está lidando. Senão você, além de não aprender, você vai ser prejudicado, porque você pode virar um médium fascinado. Tá? Porque é graças a esses nomes emprestados, e sobretudo com a ajuda da fascinação, olha ela aí, ó, a obsessão, a pior das obsessões, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, têm sabedoria, mas orgulho prepondera. Orgulho é maior do que o conhecimento dele. Procuram impor as ideias mais ridículas para dominar, né? Faz questão de dominar, né? O cara pode, ele manda e faz o que ele quer. É assim, isso vale para encarnados e para desencarnados, né? Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente sem que isso acarrete consequências. Ora, instruções gerais são aquelas que não são específicas, o próprio nome já diz isso, não é? Kardec lidava muito com instruções específicas. Quando ele precisava saber de um assunto, ele evocava o espírito, São Luís, Fernando e tal, perguntava, fazia aquela pergunta para aquele espírito, anotava aquela pergunta e aquela resposta e reservava. Não dava foro de verdade para aquilo. Ele se comunicava com mais de 1000 grupos espíritas no mundo e vinha, no meio daquelas cartas, vinham perguntas e respostas afirmando, dando mais ou menos a resposta semelhante, muito semelhante àquela que ele tinha recebido. Esse é o controle universal que está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Importantíssimo. Kardec, ele foi de uma responsabilidade, de uma seriedade imensa. Ele jamais colocou como afirmação dentro da obra uma coisa que ele não tivesse absoluta convicção, especialmente tratando-se de coisas importantes, de coisas capitais. Tá certo? Por isso que a gente pode falar claramente o seguinte: colônia é fantasia. Porque os espíritos tiveram centenas de oportunidades de ensinar e não ensinaram. Kardec faz a pergunta a respeito de mundos paralelos, se há mundos paralelos. Não, existem planetas que são temporariamente úteis, servem aos espíritos temporariamente, porque fluidicamente são neutros. Ele fala a respeito disso no Livro dos Espíritos. Né? Eu, quando cheguei pela primeira vez nessa questão, falei, lá vem colônia. Pela primeira vez, agora a colônia vem. Mas quando eu fui ler, eu falei, completamente, tem nada a ver com colônias aqui. São planetas que estão sendo construídos, né? Eles estão em fase de assentamento das suas terras, dos seus continentes e tal, e aquilo fluidicamente é neutro, não tem nenhum habitante. Só quando tem habitante que o planeta ganha a sua característica fluídica em função daquilo que pensam os seus habitantes. Dizem, não sei se isso é verdade ou não, dizem que fluidicamente a Terra é negra, devido à maneira de pensar dos terráqueos, daqueles que habitam o nosso planeta. Não duvido que seja, não. Pela ação aí de uma boa parte dos que integram esse planeta, não duvido que seja. Então, esse planeta, que segundo os espíritos respondem, são planetas que são semelhantes
aos lugares onde as aves de arribação pousam. Eles vêm voando, 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 tem que descansar um pouquinho para continuar a viagem. A mesma coisa serve esse planeta para os espíritos que tiveram uma longa erraticidade, fizeram um monte de borrada e tal, ficaram um monte de tempo em estado de erraticidade, se arrependeram, programaram uma nova encarnação e tem que dar uma descansada para poder recuperar, para poder reencarnar e realizar as suas provas, as suas experiências. Né? Então, esses planetas servem para isso. Então, não teve N oportunidade de ensinar e não ensinaram. Peraí, pô, são espíritos seríssimos, conduzido por um encarnado seríssimo. Se não ensinaram, alguma coisa tem de errado. Ou os espíritos superiores estão errados. O que, na minha opinião, é improvável. Ou muito pouco provável. Até porque não se estuda ciência em livro de fantasia, em livro de romance. Ele segue. Tá. Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cujas individualidades não são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. Você desconhece esses caras. É gente que mora, por exemplo, em Marte. Está lá no 1858, na revista, se eu não me engano, é março de 58, quando Kardec entrevista Mozart pela primeira vez. Tá? Qual é a função dos habitantes de Marte? Desculpa, de Júpiter. Eu errei o nome do planeta aí. O Marte é atrasado, Júpiter é superior. Né? Qual é a função desses habitantes do planeta Júpiter? A função deles é virem a planetas como o nosso, como o vosso, eles respondem, né? Para inspirar o bem. Essa é a função desses caras. Então, será que a gente conhece todos os... Nós temos cerca de 8 ou 9 bilhões de habitantes no nosso planeta já, não é mais ou menos isso? Se eu não estou enganado. Imaginem quantos. A quantidade de espíritos que habitam Júpiter. E vêm a mundos como o nosso inspirar o bem. Quer dizer, então a maioria deles nos é desconhecido. A maioria desses espíritos. Que tem essa tarefa nobilíssima, para falar no superlativo, de vir a mundos como o nosso inspirar o bem. Inspirar os nossos habitantes o bem. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta o que faz melhor. Não é a etiqueta que o faz melhor. Mas já é diferente nas comunicações íntimas, porque então é o indivíduo ou a sua pessoa mesma que nos interessa. Kardec fala isso, este livro foi escrito muito a propósito das reuniões íntimas que eram realizadas nas casas das pessoas naquela época. A mediunidade, os espíritos invadiram o planeta Terra e se comunicavam por toda parte. E as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. Eu contei a história da mamãe, quarta-feira passada. A pessoa não sabe muito bem como lidar com aquilo, pô. É um negócio... Primeiro que contraria tudo aquilo que ele aprendeu. Aprende na Igreja Católica que isso é coisa do demônio. Vou perguntar para o padre, dizer para o padre que se manifestou uma sei lá quem, por sei lá quem, isso é coisa do demônio, pode fazer exorcismo que ele está endemoniado. Né? Então, quer dizer, essas pessoas tinham reuniões íntimas em suas casas, na França, em toda a França naquela época, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça, na Rússia, em tudo quanto é lugar, e não sabiam muito bem como lidar com aquilo. Por isso que Kardec se preocupa muito em escrever esse livro, para ensinar as pessoas, para dar parâmetros para as pessoas lidarem com esses espíritos, com os desencarnados. Por isso que ele fala aqui de reunião íntima.
Eu vou ler de novo. Aliás, Luiz, só um parênteses, aliás, algo que você sempre estimulou, né? Eu me lembro de conversas nossas no passado e você sempre estimulou a criação de grupos, né? Desses grupos aí nas casas, justamente para praticarem, né? Para praticarem o espiritismo na sua essência, na sua realidade, né? Sim. Você sempre foi um estimulador disso aí, né? Na realidade, aprendi isso com os espíritos, com Kardec aprendi isso. Né? Sim. O centro espírita é legal, tudo é bom, é um lugar muito útil, né, para todo mundo e tal, mas as reuniões íntimas, elas podem ser feitas com a mesma qualidade e com o mesmo proveito que se faz em centros espíritas, desde que se tenha o conhecimento necessário. O astrônomo que falou no túmulo de Kardec, era um jovem na época, como é que era o nome dele? Me lembre, por favor. Ele frequentava a Sociedade Parisiense, ele era um astrônomo, era um menino, um jovem, frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e falou no túmulo de Kardec quando Kardec desencarna. Eu não estou lembrando o nome dele agora. Este jovem, e depois tornou-se um velho, um ancião, eu tenho esse livro dele, ele coletava, ele pedia que os franceses de toda a França mandassem para ele os fenômenos que aconteciam nas casas deles. Eu tenho essa coletânea guardada como é um livro grosso, bem grosso, né, de coisas que ele coletou na França inteira a respeito de fenômenos espíritos que aconteciam na França daquela época. Ele recebia também de outros países, mas em sua maioria da França. Né? Então, a mediunidade era muito presente na vida das pessoas. Depois, com o advento e estou falando de reuniões íntimas, né? Com o advento dos centros espíritas, se ensinou no centro espírita que não se deve se fazer reunião íntima. Pois é. Que não se deve fazer, o que é um grande absurdo. Ninguém é dono da verdade. O centro espírita não é escola coisa nenhuma, não é pronto-socorro coisa nenhuma, não é lugar de atender ninguém, socorrer ninguém, coisa nenhuma. O centro espírita é lugar de encontro entre encarnados e desencarnados. Que se utiliza do passe, a transferência de fluidos e da água fluidificada para auxiliar as pessoas em suas necessidades. E, sobretudo, deveria ter como prioridade estudar a obra dos espíritos superiores. Prioridade máxima em todos os centros espíritas. Que fazem isso, quando fazem de maneira muito equivocada. Tem um grupo estudando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo dia, no mesmo centro espírita, um outro grupo estudando a Gênese. Aí o cara não está contente com o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai lá para a turma da Gênese. É absurdo quando Kardec recomenda que se estude isso na ordem que os livros foram lançados. Há uma concatenação de ideias que precisam ser conhecidas na ordem que elas apareceram. Ia falar alguma coisa, Dani? Camille Flammarion. Camille Flammarion. Isso mesmo. Obrigado, Dani. Eu não me recordava. Muito citado na obra, né? E olha, um espírita da melhor qualidade. Espírita na acepção do significado do termo, viu? Ele era kardeciano, aprendeu com Kardec, começou menino, começou com 17, 18 anos com Kardec, frequentava a Sociedade Parisiense e era um espírita da melhor qualidade. O Kardec citou ele muitas vezes nas obras, né? Cita sempre. Porque era estudioso, pessoa muito dedicada ao estudo da doutrina espírita. Lá na nossa página no Facebook está o Jorge, chegou agora e deu uma boa noite para todo mundo. E obrigado pela sua presença, Jorge. E ele escreve aqui, eu acho que é Camille Flammarion. E é mesmo, você não precisa achar, não, é ele mesmo. A implantação do Evangelho no lar é muito importante para todos nós, independente da religião
o culto do Evangelho sempre é uma bênção em todas as casas. Olha, eu não vou questionar isso que você falou, Jorge. Não, tá, tem coisas certas naquilo que você falou e tem coisas muito erradas, porque o Espiritismo não tem culto. Tá? Só para a gente começar. Sexta-feira que vem a gente pode, se você quiser, discutir isso. Tá bem? Vamos ter nossa reuniãozinha aí de temas livres, tá? Que não está agora na nossa pauta aqui discutir isso, mas nós podemos discutir essa questão do culto do Evangelho lá. Vamos lá, seguindo. Tá. Deixa eu ver se eu retomo aqui. Porque precisamos. Tá. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos. Mas eu queria ler o que está antes, parece. Tá, é aqui que eu queria ler, recordar isso que ele fala aqui para ficar gravado. Mas já é diferente nas comunicações íntimas, em reuniões íntimas. Tá? Por isso que ele chama de comunicações íntimas. Não é uma comunicação dada a um grupo grande de pessoas. Tá? Porque, então, é o indivíduo ou a sua pessoa mesma que nos interessa. É, pois, com razão que, nessas circunstâncias, em reuniões íntimas, se procure assegurar de que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. Existe importância, sim, em se saber com quem se está falando. 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter são conhecidos. Gente que desencarnou há pouco tempo, né? Que a gente conhece a história, então é mais fácil de constatar. Porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar. Olha que interessante, né? Nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Verdadeiros escravos. Vamos desencarnar, só o sujeito vai descansar nada, galera. Aí que vai começar o bode para ele. Aí vai começar o grande problema para ele, tá certo? Porque ele vai ter que continuar encarando ele mesmo, com os vícios, com os erros, com as manias, até ele perder isso no mundo espiritual. Que acaba perdendo, né? Acaba vivendo lá, acaba perdendo. Como quem vai ter que encarar e vai ter que encarar os outros de frente a frente sem máscara. Esse que é o pior, né? Isso que é o pior. Eu tava me reservando a fala unicamente para ele com ele mesmo. Agora, ele com seus inimigos, aí é pior ainda. Se tiver inimigo, é pior ainda. Né? Tomara que não tenha, né? Que se tiver é complicado. Tá. Porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, quando isso lhe convém. O espírito precisa estar convencido que isso convém para ele, não para quem está evocando. Ele não tem que ficar dando prova para ninguém. Eu estou falando, vocês quiserem confiar naquilo que eu estou falando, boa. Se não quiserem, o problema é de vocês, pô. Tá certo? Por isso que a gente tem que julgar o conteúdo daquilo que está sendo falado. Isso é que realmente interessa. Né? Em geral, o pedido nesse sentido magoa, pelo que devemos evitar de fazê-lo. Deixando o corpo, o espírito não se despoja de sua suscetibilidade. Não está falando de espírito superior, não. Nem de espírito puro. Está falando de espírito igual a nós aqui, ó. Tá? Quando alguém duvida da gente, quando alguém coloca em xeque o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa honradez, nós ficamos chateados, pô. Porque nós ainda temos uma suscetibilidade exagerada. Tá? Esses espíritos são a mesma coisa. Toda pergunta para pô-lo à prova o aborrece.
Há perguntas que ninguém faria em vida com medo de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração após a morte? Se um homem se apresenta num salão declinando o seu nome, irá alguém lhe pedir documentos a queima-roupa sob pretexto de que há impostores? Esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras da civilidade. É o que fazem os espíritos que não respondem ou que se retiram. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa em que não o conheciam e fosse recebido assim, abre aspas, dizes que sois Arago, mas como não o conhecemos, desejamos que proveis, respondendo às nossas perguntas. Resolvei este problema de astronomia. Dá-nos o vosso nome, prenome e o de vossos filhos. Dizei o que fazem em tal dia. Dizei o que fazeis em tal dia, em tal hora, e etc. O que ele responderia? Pois bem, como o Espírito fará o que faria quando vivo, e os outros Espíritos farão o mesmo. Vai dar trela para a gente que fica fazendo pergunta inconveniente. Pô, né? Não é disso que se trata. Quando se está numa reunião séria, não é disso que se trata. Né? Se o Espírito não tem o alcance moral, intelectual a que ele se arroga, simplesmente manda ele embora. Ó, se manda, velho, que aqui não é o seu lugar. Mas se ele está falando com propriedade aquilo que ele está falando, não tem por que questioná-lo. Né? 258. Recusando-se a responder perguntas pueris e absurdas que não lhe fariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis de sua identidade. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressões que lhe eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam prover da natureza das comunicações. Questão 259. Um meio, às vezes usado com sucesso, para assegurar a identidade, quando o espírito se torna suspeito, é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é Ele mesmo. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio. Depois de haver começado a escrever, afirmo em nome de, para escrever, reticências, né? Para, e risca, encolerizado, traços sem significação e quebra o lápis. Quando o cara bota o cara na berlinda, o cara não. Se ele tiver um pouco de escrúpulo, ele não vai para frente. Né? Tem outros que não, viu? Quando o cara é porcaria, ele. Não, sou eu mesmo. Então, juro em nome de Deus, de Jesus, de quem você quiser, não tem problema nenhum. Sendo mais hipócrita, contorna o problema através de uma omissão, escrevendo, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade, ou ainda atesto em nome de Deus que sou eu mesmo, quem vos fala, etc. Não tem escrúpulo nenhum. A raça não tem escrúpulo, é como encarnado. O
cara rouba na cara dura, diz que não, eu não roubei, não. Mas tá aí, tá no teu bolso. Não, não, apareceu aí, não sei o que não sei o que é isso, não. Apareceu, surgiu aí. Não, mas tá com droga no bolso? Não, mas isso aqui colocaram aqui. Não é meu, não. Ele não tem escrúpulo nenhum, é malandro. É malandro como tem malandro aqui no nosso mundo, a mesma coisa. Mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que se quiser. Um deles se comunicava com o médium dizendo-se o próprio Deus. Olha que coisa. Esse já foi no patamar de cima, né? Não esperou nem o intermediário, né? Já foi para as cabeças. Já. E o médium, muito honrado, com tão elevada graça, fascinação aí, não hesitou em acreditar. Olha que absurdo, como é que pode? Como é que pode o cara acreditar num trem desse, mano? Deus não está no universo, ele está fora do universo, Diomadon. Será que não raciocina? Se ele estivesse no universo, ele era criatura e não criador. Ele é o ser incriado. Ele é o criador, incriado de todas as coisas. Não pode. Como é que ele vai se manifestar, se comunicar? Evocado por nós, não ousou sustentar a impostura. Kardec evoca o cara, olha, o Kardec era ousado, viu? Foi lá e evocou o cara. Vamos evocar Deus. Evocou o cara. E disse: Eu não sou Deus, mas sou seu filho. Então sou Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para empregar subterfúgios. Ousais afirmar em nome de Deus que és o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus. Saiu pela tangente, né? Porque filho de Deus todo mundo é, né? Ele saiu pela tangente, como todo bom malandro, né? Ele não fala que não, ele fala sempre que talvez, né? Mas se acredita que ele é Jesus, o que ele fala? Oh, meu pai, meu pai. Aí vira a bandalheira de sempre, né? Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas a presunção e não a prova da identidade. Item de número 260. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia de assinatura? Não tá, eu li como uma pergunta e não é uma pergunta, é uma afirmação. Vocês me desculpem, eu vou ler novamente. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia de assinatura. Mas além de não ser dado a todos os médios obter esse resultado, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como nós, como no nosso. Olha que coisa! O cara está desencarnado, está sabendo do mundo dos espíritos, se defrontou com a verdade e se dedica a uma baboseira dessa em vez de progredir, a falsificar o negócio. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Essa semelhança não representa mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor dentro das circunstâncias em que se produziu. O mesmo se dá com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode representar um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Item de número 261. Certamente se dirá que um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem, é verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas
dois pontos, em verdade vos digo, aquela expressão que sempre está nos evangelhos, né? Estão nos evangelhos. Mas quando se estuda o texto, sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se o lado das belas máximas de caridade, recomendações pueris, de belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. É então que o médium e o evocado devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Vamos marcar aqui o início no item 262, como distinguir os espíritos bons e maus, para a próxima quarta-feira. Eu só queria dizer o seguinte, para corroborar esta afirmação de Kardec aqui neste último item 261, o seguinte. Quando o Livro dos Espíritos completou 150 anos, a Federação Espírita Brasileira lançou um conjunto, uma caixinha, eu tenho guardado aqui, uma caixinha com todos os livros, as 5 obras de Kardec, mais o que é o Espiritismo, e um CD, que precisava de um programa especial para rodar e tal. E esse CD, ele continha o livro As Preces, que também é o livro de Kardec. As Preces. E abrindo este livro, veja bem, na época eu tive acesso ao CD, hoje eu não tenho mais porque precisa de um outro sistema operacional que já não existe mais. Mas na época eu tenho impressas essas duas comunicações. Teve um espírito que, dentro da Federação Espírita Brasileira, escreveu 2 mensagens e assinou como Allan Kardec, corroborando tudo aquilo que a Federação falava, pregava, como um pastor para um só rebanho, aquela conversa toda. Tá certo? Eu peguei e estudei essas 2 mensagens. Sabe o que continha de Kardec ali? Só o nome que ele imitou no final. Mas nada. Quem conhece um pouco da linguagem de Kardec, mas olha, sabe que ali não tem nada de Kardec. E o jeito de escrever, o jeito de se expressar, a colocação pronominal, afirmativas e negativas, tudo, não tem nada de Kardec. Só a Federação caiu nesse embuste. A Federação caiu nesse embuste, dizendo que era Allan Kardec que estava se comunicando e dizendo que a Federação, sim, ela representava o espiritismo no Brasil e no mundo. Então, está baboseira. Aí tem ruído, tem boi na linha, como diz o outro, né? Quer dizer, a vontade com a fome de comer. É isso. Lamentavelmente, tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que entram, caem no embuste e acreditam nessa baboseira que está contida ali. Tá? Eu fui estudar. E estudando vi que era baboseira, que era apócrifa, que era uma comunicação totalmente apócrifa, de que de Kardec ali não continha absolutamente nada. Então a Federação não é confiável, não é espírita, de espírita só tem o nome. Ponto. Nada mais. Tá? Ela que começou com essa história, que o Jorge, ela que começou com o culto do Evangelho no lar. Agora abriu os olhos da bobagem que fez e tirou o nome culto. Deixou só o Evangelho no lar. Tá? Só para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Mas a gente pode conversar mais a respeito desse assunto na próxima sexta-feira, com início às 20 horas, dia 29, depois de amanhã, a gente vai fazer a nossa reunião
com um tema livre, onde as pessoas vão poder fazer suas perguntas, questionar, contestar. Enfim, nós estamos aí para bater papo a respeito de doutrina espírita, única e exclusivamente. Doutrina espírita. Não vamos falar de nenhum assunto que saia fora de doutrina espírita. O propósito é esclarecer aqueles que não são espíritas ou discutirmos assuntos de relevância, assuntos sérios de relevância que interessem a todos. Esse é o nosso propósito, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no YouTube. Não, lá no Facebook o Jorge escreveu ok, mas nós podemos discutir melhor este assunto, viu, Jorge? Tá bom? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, se ninguém tiver não quiser acrescentar nada àquilo que eu falei, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Podemos? Muito bem. Então eu convido a todos os queridos irmãos, queridos confrades da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós unirmos o nosso pensamento, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutir as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, que tenhamos coragem, alegria de viver, entusiasmo, ideias renovadas, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem moral de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, nós declaramos encerrado o nosso encontro e estudos dessa noite, e que assim seja.